Então, existem problemas comuns com o Jaguar F-Type R? Claro que existem, vamos entrar nisso. Hoje, na verdade, vamos mergulhar em quais são alguns desses problemas reais que aparecem nesses carros. Agora, não é sempre tipicamente em cada carro. Muitos desses problemas talvez afetem 1 em 10. Talvez alguns desses problemas sejam raros. Esses problemas podem afetar 1 em cada 100 carros. São os problemas mais comuns ao possuir um F-Type R. Vamos abordar algumas das áreas-chave para que você possa decidir se deseja assumir esse nível de risco. Assisti aos vídeos e li os fóruns. Honestamente, entre isso e minha própria experiência, compartilharei algumas das principais áreas, recalls e problemas com esses F-Types. Antes que pensem que estou sendo meticuloso demais sobre o Jaguar F-Type, realmente não estou. Na verdade, esses carros são incríveis. Não consigo pensar em outro que eu preferiria ter agora, além de talvez um novo McLaren 720S, e estamos trabalhando nisso. Mas além disso, esses carros são espetaculares e realmente são alguns dos carros mais bonitos e legais na estrada. Eles têm ótimos sons e parecem incríveis, mas todas as marcas têm seus problemas. O Porsche 911 teve vários problemas com o rolamento IMS. Os primeiros Porsches apresentaram problemas na embreagem central de borracha. Eles enfrentaram diversos vazamentos de óleo. Em outras palavras, a lista é extensa. E quanto ao Audi queimando óleo? E quanto a correntes de distribuição quebradas? Audis também tem muitos problemas, e a Benz, claro, tem seus problemas. Eles enfrentam diversos problemas, como sistemas de nivelamento automático e suspensão a ar. Problemas frequentes em várias marcas. Nem vou começar a falar sobre os problemas da Ford com carros pegando fogo. E sobre os carros da Ferrari que pegam fogo. E as embreagens fracas da Lamborghini. Porém, não estamos aqui para fazer escolhas, pois todos eles oferecem algo interessante, assim como o F-Type. Mas eu apenas os guiarei por isso. Então, vamos começar com uma das primeiras coisas que notei. E isso realmente aconteceu comigo e está na lista de coisas que parecem surgir de vez em quando. E é essa área bem aqui. Se você observar, há alguns arranhões ali, difíceis de ver, mas se eu for por este caminho, talvez consiga ver melhor. Há arranhões ao longo de toda essa seção ali. Mas o que causa isso? Na verdade, é o selo que está aqui dentro. E aparentemente você pode levar o carro para a Jaguar e eles vão substituir esse selo. Isso então elimina o problema. O problema é que o selo é apertado e acaba tendo pedras e seixos lá dentro. A janela abre e fecha e esses seixos raspam contra o vidro. Olhando para o meu, eu tenho alguns aqui que posso sentir com o meu dedo, como se tivessem cavado um sulco no vidro. E isso não é incomum, isso é realmente um problema bastante comum. Então há um problema com isso. Claro, você quer ter certeza de que pode trocar esse selo. Parece ser um selo revisado que diminui esse problema. Outro problema com esses carros é o diferencial traseiro. Hoje são diferenciais eletrônicos, conhecidos por falharem. Eles são um pouco frágeis, principalmente se você está rastreando o carro. Eletrônicos não são tão robustos quanto alguns outros diferenciais no mercado. Então, se você dirigir com muita intensidade, pode haver problemas com o diferencial que tende a vazar. Esse não é um problema incomum também. As pessoas começam a notar problemas com vazamentos. Se eles vazam, geralmente é apenas uma vedação, não o fim do mundo. Leve para uma oficina de confiança ou de preferência para o revendedor, pois apertar demais as conexões depois pode estragar o diferencial. Verifique a instalação correta, com as configurações de torque adequadas e o procedimento correto. Os Jaguares são incríveis, com muitas peças móveis excelentes, mas às vezes apresentam rangidos e barulhos e os proprietários notaram problemas em certas áreas. Agora, sempre que você destrava e trava a porta, os espelhos realmente se movem para dentro e para fora. Agora, esses podem se tornar um problema em pequenas ocorrências. Isso aqui pode começar a falhar, quero dizer, se move todas as vezes. Agora, eu tenho essa chave na minha mão, mas vou colocá-la de volta no meu bolso. E então, porque eu a tenho, você pode fazer assim e ela destranca a porta, isso é ótimo. E então nós vamos por aqui e então podemos trancá-la novamente, basta dar um empurrão. E ela tranca, perceba isso, e então apertamos isso novamente e ela abre. E abrimos a porta, entramos e então você liga o carro, mas quando você aperta isso, você tem essa ventilação que sobe, é bem legal, não vou mentir, isso é uma característica realmente legal. Mas isso tem sido conhecido como um problema para algumas pessoas, onde só sobe talvez até a metade. Não sobe todo o caminho como isso, né? Ou sabe, apenas para de funcionar. Eu espero que com o tempo você vai ouvir mais e mais histórias onde isso para de funcionar. Há mecanismos aqui que movem essa coisa para cima e para baixo.
Provavelmente isso será um ponto de falha em algum momento da vida do carro. Eu não sei o que isso significa, se você terá que desmontar parte do painel ou se essa peça terá que sair, mas você precisa saber que provavelmente seria um conserto um pouco caro. Então vamos desligá-lo novamente, e então, é claro, ele cai direto de volta. Mas, além disso, as pessoas comentaram sobre rangidos e barulhos no carro começando a se desenvolver, mas eu acho que isso vai ser parte da vida de qualquer carro esportivo rígido. Em outras palavras, meu carro é silencioso e este é barulhento. Tenho cerca de 50 mil quilômetros e não há um rangido à vista. Batendo na madeira, claro, mas houve comentários sobre isso. Se você começar a bater em estradas ásperas, dependendo de onde você mora, com muitas ruas de paralelepípedos e buracos, imagino que isso começa a afrouxar as coisas. Então, rangidos e barulhos são outro problema relativamente comum. Infelizmente, não é muito dinheiro e tem a ver com o escapamento. Olhando aqui embaixo, belo escapamento quádruplo. O R e o SVR têm as 4 ponteiras de escape e o S tem 2 no meio, mas com o chamado sistema de escape ativo. Então, em outras palavras, com um interruptor no painel, você pode mudar o tom. O padrão é silencioso, a inicialização é totalmente aberta e há o modo dinâmico. Está completamente aberto, mas no modo padrão ele fica fechado e o carro soa mais silencioso até que você acelere totalmente. Em rotações mais altas, essa válvula pode ficar aberta. É conhecido por ficar completamente aberto, o que significa barulho constante. Agora, não é um reparo caro, mas é um problema. Então, vou te mostrar como soa com as válvulas abertas e fechadas. Então, no formato original, e no modo dinâmico, aparentemente há também um problema de ajuste que nem mesmo o revendedor pode resolver. É mais uma situação de autogestão e isso está nas lacunas do painel. Se você olhar para esses carros, muitas vezes você vê esse grande capô. Você tem o tipo de capô tridimensional acontecendo aqui. Você tem o lado, o topo. E é um painel tão grande que muitas vezes, ao fechá-lo, resulta em uma lacuna apertada aqui, uma grande lacuna lá. Talvez às vezes, se você olhar aqui embaixo, você notará que isso não se alinha. Isso também não é quadrado. Na verdade, um sobressai um pouco mais do que o outro. E aqui está bom, mas lá não está. Você olha ao redor aqui e pode ver que na verdade sobressai bastante aqui e então aqui está meio que puxado para dentro, então isso não se encaixa tão bem. Aparentemente há uma solução para isso. Na maior parte das vezes, além de continuar tentando ajustá-lo, você pode realmente, quando o fecha, em vez de fechá-lo de um lado, que é meio que a norma, você sente que, porque o capô cai, você sente que tem que fechá-lo de um lado ou do outro, isso cria uma espécie de torção e então você acaba com essa lacuna de painel desigual. Na verdade, há uma maneira de consertar isso. Usamos ambas as mãos ao mesmo tempo e pressionamos de maneira uniforme e com o tempo isso começa a criar essa uniformidade em toda a placa. Pode não funcionar na primeira vez, mas muitas vezes as coisas vão se alinhar eventualmente, então essa é a maneira de mitigar isso por conta própria. E sim, há mais um problema que parece surgir cada vez mais nesses fóruns. Vamos dar uma olhada, eu vou explicar. Então, nós levantamos o capô. O que se tem aqui é o supercharger, que está escondido embaixo de todo esse plástico grande, mais voltado para a aparência. Mas é o supercharger que pode falhar. Isso é menos problemático do que o snorkel real. Então, na frente do supercharger, você tem o snorkel e basicamente a polia que é acionada pelo motor. A manivela gira uma correia, que então gira a polia, e claro, isso se conecta ao seu supercharger. Bem, e o problema com isso é que há um acoplador isolante que está ligado logo após o snorkel no supercharger, que é conhecido por ficar frouxo solto. Geralmente isso significa que começa a chacoalhar e fazer barulhos. Você pode ouvir isso ao desligar o carro. Você desliga a ignição e então começará a ouvir um pequeno estalo e ouvirá um pouco de uma batida quando desligar o carro
ou apenas ouvirá um pouco de um arranhão ou um arrasto ou barulho de chocalho. Pode não ser realmente óbvio no início, mas esse é um sintoma comum do acoplador isolante estar no fim do mundo. Eu acho que eventualmente com o tempo dirá se vemos mais e mais casos e o que isso realmente resulta, causa danos no motor ou apenas se torna mais uma irritação. Aguarde e veja, mas é algo que o revendedor precisa consertar. Então, e quanto aos recalls? Sim, o Jaguar F-Type e muitos dos F-Types têm recalls de segurança, como praticamente todas as outras marcas por aí no planeta tiveram recalls de algum tipo, e isso é para tratar de preocupações com a segurança. O SVR, especificamente, braços de controle inferiores na parte de trás, não fixados corretamente, obviamente resultam em perda de controle se soltarem, e o resto é história. Acho que todos nós sabemos o que pode acontecer ali. Outro recall é quando olhamos aqui dentro, abrimos a porta, são os sensores. Um sensor detecta quem está sentado no assento. É uma criança? É um adulto? Os módulos podem ter sido conectados incorretamente, fazendo com que ele não diferencie uma criança de um adulto. Na verdade, se você tem uma criança pequena lá, ele precisa detectar um certo peso. Você não quer que os airbags sejam acionados em caso de acidente, porque podem ferir fatalmente uma pessoa pequena. Mas se houver um adulto pesado de 113 kg sentado lá, então ele definitivamente quer acionar o airbag. No entanto, há claramente um erro na fiação dos sensores que detecta isso e o peso da pessoa sentada no assento, e então isso possivelmente precisa ser refeito. Há um novo recall relacionado às rodas, não as rodas de 20 ou 19 polegadas, mas sim as de 18 polegadas, para aqueles poucos carros por aí que têm rodas de 18 polegadas instaladas de fábrica. Há uma discrepância com o que o cartão diz aqui, porque quando você abre a porta do motorista, você notará que o cartão aqui realmente indica o tipo de rodas que deveriam estar lá. Isso está incorreto e em desconformidade com certas regulamentações, então precisa ser resolvido. Há também outro recall afetando certos anos de modelo, né? Não apenas para o F-Type, mas também para outros Jaguars. Você teria que verificar esse recall que tem a ver com a correia do acessório na frente. É a correia do acessório ou direção hidráulica ou cabo da bateria. As correias da polia podem se soltar, se desprender e, se começarem a rasgar por aí, podem causar outros problemas. Perda de direção e risco de acidente. Resultado final, óbvio. Há chances disso ser um problema e deve ser resolvido se o seu veículo se enquadra em um desses anos de modelo específicos. Agora, acho que há outro recall e tem a ver com as luzes de sinalização, que o que pode realmente acontecer é se houver uma luz queimada no mesmo lado. Na teoria, na verdade, é projetado que os veículos devem piscar em uma velocidade diferente, então, em outras palavras, isso deve ir mais rápido se houver uma luz queimada neste lado. Isso é realmente um sinal para o motorista, não é por acaso que é regulado dessa maneira e atualmente existem carros que isso não funciona. Então, se você tivesse uma falha em uma luz de sinalização neste lado, por exemplo, você deveria ter um piscar mais rápido, mas eles têm que verificar isso, tem que ser corrigido pela Jaguar. Então, novamente, como eu digo, todo veículo tem problemas. Ao comprar um BMW, é comum enfrentar problemas com peças de plástico, vazamentos de refrigerante e de óleo, entre outras questões. E os Audis, é claro, com seu óleo queimando. Como mencionado, correntes de distribuição soltas podem se descolar, explodindo o motor e causando problemas. Até mesmo um Lexus tem problemas. Houve transmissões, um péssimo sistema de entretenimento que não funciona corretamente, além de chiados e rangidos. Também ouvi relatos de painéis derretendo em Lexus e teto solar estilhaçando, então eles também têm seus defeitos. Todas as marcas têm problemas, mas não consigo expressar o quão bom este Jaguar F-Type realmente é. Neste momento, não compraria outro carro. Estas são máquinas magníficas e você não pode errar muito com um F-Type. Espero que tenham gostado. Se sim, cliquem e confiram o vídeo do primeiro dia que trouxe este belo carro para casa. Será divertido de assistir. Até o próximo. Tchau.